A inteligência artificial em tudo, às vezes a gente deixa de ver ela como uma ferramenta e vê ela como um fim. Aham. E ao embarcar a questão de inteligência artificial, e eu, obviamente, falando de inovação, não quero ser ludita aqui ou parecer que eu sou contra, mas eu sou extremamente a favor de você usar isso de uma maneira correta. Quais são as diferenças do recrutamento e dos projetos, do modus operandi de uma consultoria de recrutamento especializada para o RH? É onde você separa o joio do trigo aí na minha visão, porque eu costumo dizer que todo mundo que é de Talent Acquisition, que trabalhou em consultoria, consegue se adaptar em 99% das empresas, mas nem todo mundo que trabalhou em empresa consegue se adaptar numa consultoria de Talent Acquisition, porque é uma multiplicidade tão grande de perfis e mercados que você precisa conhecer quando você está dentro da consultoria, que exige uma visão... Ao contrário do que a maioria pensa, que é só você fazer entrevista e entregar candidatos, o papel do Headhunter, ele é conhecer mercados, conhecer culturas e conectar pessoas, mercados e diferentes culturas. Um perfil, ele não funciona bem numa cultura X e numa cultura Y. Você tem que entender qual que é o viés disso e como que o teu hunting ground, como que a pista em que você faz a tua busca se adapta com a necessidade do teu cliente. Quando você transporta isso para uma necessidade de empresa, você tem uma pista quase que única, que são geralmente os seus competidores ou os principais players dentro daquela área, e uma cultura única para se trabalhar. Agora, quando você vem de uma consultoria, você conseguir conectar esses diversos elementos é um ponto que faz o Headhunter ser um bom Headhunter. Quando a gente fala que um candidato faz sentido, uma pessoa candidata faz sentido para algum cliente, alguma coisa, porque a gente inevitavelmente levou em consideração todos esses elementos. As hard, as soft skills, a cultura, o momento de negócio, o momento da pessoa candidata, etc. Que é um ponto que a gente está perdendo um pouco hoje, né? Por quê? Porque eu acho que com essa questão a inteligência artificial em tudo, às vezes a gente deixa de ver ela como uma ferramenta e vê ela como um fim. Aham. E ao embarcar a questão de inteligência artificial, e eu, obviamente, falando de inovação, não quero ser ludita aqui ou parecer que eu sou contra, mas eu sou extremamente a favor de você usar isso de uma maneira correta. Você não coloca a gente mais sênior, você coloca a gente mais barata para fazer isso. E hoje, em Talent, a gente vê muitos mercados, muitas situações em que você tem uma ferramenta, às vezes colocada ali porque veio junto no pacote, às vezes com uma entrega mal desenhada, às vezes com uma customização não muito bem feita entre as empresas, e uma área de talent que pode não ser tão foco e que a galera acaba não estimulando a visão de conteúdo, a visão senso crítico, essa visão de mercado, porque acaba sendo, no final do dia, uma área que entrega currículo, entrega candidato, entrega pessoas e volume dentro de um processo seletivo. E aí você cai drasticamente a experiência, desde a primeira ponta, né? A experiência da pessoa candidata e a entrega dentro da empresa. Deixa eu ver se eu entendi. Essa tua visão transforma a IA muito mais num caça-palavras dentro de um currículo, é isso? É isso. E a inteligência artificial, falei isso numa palestra minha esses dias, ela entende as taglines, ela consegue consolidar um monte de informação muito mais rápido do que qualquer ser humano, mas ela ainda não entende história. Ela não entende o contexto e a Não história. entende Exatamente. contexto e história. O trabalho de um Headhunter é entender contexto e história Exato. por trás de tudo isso. Isso ainda não acontece, dificilmente vai acontecer num nível em que se precisa para conectar todos esses elementos. Por mais que você tenha matches Eu acho de todos os impossível tipos. acontecer, Davi, porque isso que você está falando eu concordo 100%. Né? Às vezes, e isso ainda acontece comigo, eu conheço o Davi, a carreira do Davi, sem conversar com você. Uhum. Por intermédio de pessoas que aleatoriamente trabalharam com o Davi em algum momento da carreira. Falaram, cara, você precisa conhecer o meu ex-gestor, que é o Davi Búfalo. Trabalhei com ele nesse lugar. Aí eu vou conversar com alguém que foi o seu par. Vou conversar com alguém que foi o teu gestor. Vou conversar com outra pessoa que trabalhou com você. Essas pessoas falam a mesma coisa. Muitas vezes essas pessoas não se conhecem. E por uma questão de memória ou de anotação, ou simplesmente porque é o meu trabalho conhecer os melhores profissionais da área de recursos humanos do Brasil, eu conheço o Davi, eu sei exatamente
como ele tende a trabalhar e a se comportar. Uma máquina jamais vai fazer isso. Fato. Ela jamais vai fazer isso, e o que é pior, quando a gente coloca essa ferramenta na mão de pessoas que não estão tão preparadas ou que não têm essa leitura, você vai cada vez mais rebaixando o nível e a qualidade do processo. É só fazer uma pergunta nesse mesmo pitch, a gente tinha lá umas 50 lideranças de RH, e a gente pode fazer para o nosso público aqui agora. Quantos processos seletivos você passou que você pode dizer que a qualidade do processo seletivo foi excelente? Quantos foi mediano e quantos foram muito ruins? A grande maioria vai dizer de mediano para ruim. Então, a ferramenta que ela veio para ajudar, ela não está ajudando no final do dia, porque se a sua experiência de processo seletivo como pessoa candidata não tem sido legal, imagina na entrega para dentro do cliente. Você vê gestores, e eu trabalho com hiring managers o dia todo, um ponto que a gente sempre vem batendo é: está fazendo sentido? Como está ressoando a qualidade desse processo para você? Em algumas situações, o que você quer? Você quer volume ou você quer a pessoa certa para essa posição? Esse tipo de leitura de cenário e saber fazer acordos, que a gente chama de stakeholder management, é uma questão que se aprende com o tempo. Eu tenho 2 estagiários geniais no meu time, eu tenho falado isso para eles. Não se cobrem em saber fazer um stakeholder management positivo ou eficiente, porque vocês têm meses de experiência na área. Isso vem com o tempo, vocês passando por situações complexas, vocês negociando situações difíceis, vocês sendo testados por mim, pelos hiring managers, pelo mercado, pelas pessoas candidatas. E isso é uma questão muito normal. Também tenho filho, né, de 13 anos. Eu falo sempre isso para ele. A tecnologia, ela é uma ferramenta, ela não é um meio. Nada vai superar o cérebro humano. E o cérebro é um músculo. Se você não malha esse músculo... Ele atrofia. Ele atrofia. E ele vai continuar atrofiando cada vez mais que você acha que você tem coisas prontas e vindo certas aí. Você vai começar a fazer as besteiras, né? Confiar na alucinação da LLM, achar que o teu ATS vai trazer o melhor candidato sempre sem ler contexto, sem ler cenário. E você acaba replicando vieses que às vezes você está combatendo. Etarismo, por exemplo, e não leitura de situações de mercado. Gostou desse vídeo? Se você tiver dificuldades para encontrar profissionais da área de recursos humanos, remuneração, folha de pagamento, desenvolvimento organizacional, recrutamento e seleção, People Analytics, relações sindicais e trabalhistas e todas as demais áreas que compõem a área de RH, manda uma mensagem para a gente que a gente vai ficar muito feliz de te apresentar os melhores talentos do mercado. Solicite uma proposta através do nosso site www.techers.com.br.